se manter ocupado, né? E graças a Deus, como você falou, né? Tem a coisa aí para a gente se ocupar, né, Léo? Exatamente. Exatamente. Queria também dar boas-vindas aos queridos alunos, queridas alunas aqui já presentes. Estou vendo aqui alguns que são figurinhas repetidas, né? Adoram aí as lives. Muito bem-vindos a todos, a todas. Boa noite. Professor Hélio Meirinho, uma satisfação. Está marcado para 8h30. Eu entrei na sala às 7h30, né? Porque geralmente é às 7h30 a live. Eu entrei às 7h30, não tinha ninguém, saí. Aí Claro. você fala, pô, ninguém quer saber. Não, depois eu fui no anúncio e falei, caramba, é 8h30, daqui a pouco eu volto. Não sei como é que o professor Celso marcou para o dia do jogo do Flamengo, né? Eu acho que ele não viu o calendário da Libertadores, ou não tinha saído do calendário ainda, ele deve estar sofrendo aí, mas claro que foi ele deu, a disponibilidade da agenda do professor Meirinho aí. ele deu, fazer o quê? deu Foi preferência. dia e horário que o colega podia. Claro, deu preferência ao professor Hélio Meirinho. Muito bem, professor. Obrigado. E aqui, portanto, nós estamos aqui com 42 participantes. Eu imagino que a maioria tricolores, né, porque os rubro-negros estão assistindo Flamengo e União La Calera. E podemos começar, professores? À vontade. 8h30. Já estamos dentro do horário, né? Então, eu quero, então, oficialmente dar as boas-vindas, né, agradecer por demais ao professor Hélio Meirinho pela sua disponibilidade em compartilhar conosco aqui toda a sua inteligência, a sua sabedoria, seus conhecimentos acerca de logística. Professor Hélio Meirinho, que é professor universitário, é um sonho de consumo meu há muitos anos. Desde que levei o professor Roldão para trabalhar comigo, em certa ocasião, em outro instituto, né? E também queria muito ter levado o professor Hélio Meirinho, mas ainda não consegui realizar esse sonho. Tá? Mas, para mim, um dos maiores especialistas em logística empresarial no Brasil. Tá? Basta vocês fazerem uma pesquisa não muito profunda, encontrarão diversos artigos, vídeos, lives do Hélio Meirinho nas redes sociais. É um estudioso, um pesquisador, é fonte do Conselho Federal de Administração quando se deseja na Revista Brasileira de Administração falar sobre logística, é sempre ouvido pelas fontes especializadas. É fundador da Comissão Especial de Logística no Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, consultor, competentíssimo. Tá? Então, Hélio, é com muita satisfação, com muita alegria, que eu agradeço de coração aí a sua disponibilidade e compartilhar com os alunos o seu olhar sobre Logística 4.0, não é isso? Logística 4.0. Tá? Os desafios, o que é que está por vir, como é que os alunos que querem conhecer mais sobre logística e não precisa trabalhar na área de logística, precisa se conhecer logística mesmo trabalhando em marketing, em produção, em recursos humanos, em finanças. É importante ter o olhar holístico, integrado. Então, eu queria, por favor, desejar boa sorte para você e agradecer bastante mesmo a tua presença aqui hoje. Obrigado, Léo. O professor Carlos quer falar alguma coisa? O professor Celso quer falar alguma coisa? Não, professor. Protagonismo do ilustre professor aí, fique à vontade. Eu estou aqui, eu vou fechar meu vídeo e vou deixar aqui o ilustre professor discursar. Qualquer coisa, só eu estou aqui atento. Tranquilo. Bom, pessoal, super boa noite aí para todo mundo. Para mim é um grande prazer aí estar conversando sobre uma das coisas que eu mais gosto aí, que é sobre logística, né? Obrigado aí ao professor Celso pelo convite, ao Léo, que já é um amigo aí de longa data, eu nem vou falar quanto tempo que a gente se conhece, porque senão a gente vai denunciar a nossa idade aí, Léo. Então, melhor a gente deixar em suspense, né? Mas para mim é um grande prazer aí poder falar, né, sobre logística. E aí o tema que a gente combinou de falar foi sobre algo que está muito presente aí, né, que é a questão da logística 4.0. Então, já queria combinar com vocês que a qualquer momento que vocês quiserem aí fazer alguma pergunta, que vocês tiver alguma coisa que não ficou muito clara para vocês,
fiquem super à vontade aí para que isso seja uma troca, né? Eu tenho uma grande certeza aqui hoje, Léo e professor Celso e todo mundo que está aqui com a gente, né? Que a gente consiga sair daqui transformado de alguma maneira, e eu tenho certeza que eu vou sair. Sempre a gente consegue aprender alguma coisa, trocar alguma informação. Então, eu conto também aí com vocês para que a gente possa aí ter uma noite aí bacana e que a gente possa fazer aí boas trocas aí, né? Como grande parte aí dos professores, né, a gente não consegue falar sem mostrar alguma coisa, né? Poucos são aquelas pessoas que vão lá e conseguem falar, né? E aí, rapaz, professor tem umas coisas que precisam ser estudadas, então eu também, para não fazer feio, preparei aqui uma apresentação, mas muito mais para nortear a nossa conversa, né? Para, de repente, ilustrar algumas das coisas que eu vou conversar aqui com vocês, né? E aí queria tomar a liberdade aqui de compartilhar aqui com vocês para que a gente possa aí tá percebendo o que vai acontecer. Então, o que a gente vai conversar aqui hoje é sobre logística 4.0, né? O que o mercado está buscando, e o meu grande objetivo aqui, o meu grande propósito é proporcionar a vocês algumas informações para que vocês possam ter aí algumas reflexões, possam ter algumas informações aí para entender, né, um pouco melhor de como as coisas estão ocorrendo aí em termos de logística e de logística 4.0. Vou deixar aqui os meus contatos aí para que, se vocês desejarem, né, depois a gente manter algum contato. Sempre é mais fácil conversar comigo lá pelo LinkedIn, então é só entrar lá no LinkedIn e procurar lá Hélio Meirim. Pode me procurar também pelo Instagram. Nós temos uma página lá chamada Minuto Logístico. Com muito orgulho, assim como o Léo, como o professor Celso, eu também sou administrador, né, e falo isso com muito orgulho, porque já tenho um tempinho aí de formado, procuro contribuir aí com a categoria dos administradores lá no Conselho, e sugiro a todos vocês aí também que busquem, né, aqueles que optaram pela administração, que sejam aí defensores e entusiastas da administração. Então, está aí um pouquinho do Meirim. Eu sou administrador, fui fazer mestrado em administração, mas, acima de tudo, desse slide aí, a coisa mais importante, além das lâmpadazinhas azuis que tem nesse slide, é a palavra que está ali grafada em amarelo. Eu me considero um eterno aprendiz. E se eu pudesse deixar já aqui a primeira dica, se acabasse a luz agora e a gente não conseguisse mais conversar, e se eu tivesse 1 segundo para dar uma dica para vocês, eu daria dessa palavrinha que está aí em amarelo. Que cada um de nós, se coloque disponível para aprender. E aí pode ser aprender sobre logística, pode ser aprender sobre culinária, tocar violino, ou qualquer coisa. Eu acho que isso é uma atitude extremamente demandada para os profissionais e nos coloca numa posição aí bastante legal. Então, eu tenho procurado, ao longo aí de toda a minha jornada, me colocar nessa posição de aprendiz. Aprendo muito na sala de aula, aprendo em casa, aprendo no metrô, né? Então, se coloquem disponíveis aí para aprender. Para quem se interessar um pouco mais sobre logística, depois eu convido vocês. A gente acaba que tem um canal no YouTube, onde semanalmente a gente publica um vídeo sobre logística. Então, depois vai ser um prazer ter vocês lá acompanhando a gente. É um canal chamado Minuto Logístico, onde a gente tem vídeos curtinhos aí, falando sobre alguns assuntos, né? E tem até um dos vídeos aí da semana passada, né, ou retrasada, foi os 10 pilares da indústria 4.0. Então, a gente sempre está trazendo algum assunto novo aí. Depois, se vocês tiverem interesse, fiquem à vontade aí. Mas eu queria já começar falando para vocês que a gente está passando por um momento de grande mudança, né?
E que bom que essas mudanças estão acontecendo. A indústria, de uma forma geral, no mundo inteiro, tem passado por grandes transformações. Então, vocês desculpem a foto do meu carro aí abaixo, esse carro vermelho, né? Ele estava meio empoeirado quando eu tirei essa foto, né? Mas esse é o meu automóvel que eu tenho, ele está aqui na minha estante, ele é de brinquedo, é pequenininho, né? Eu limpo ele, né? E ainda bem que a indústria mudou, né? A gente tinha um automóvel daquele estilo lá em cima e hoje a gente tem um automóvel hoje com uma outra característica e isso vem a cada instante aí mudando, né? E fazendo com que a humanidade busque sempre, né, algo diferente. Não necessariamente melhor ou pior, mas algo diferente. Então, assim como a questão relacionada ao aprendizado, né, que eu falei para vocês, uma outra dica que eu gostaria de dar para vocês estejam, né, atentos aí às mudanças que acontecem na nossa profissão, as mudanças que acontecem no comportamento do consumidor, as mudanças que acontecem aí em quase tudo, né, e que a gente não pode ficar muito preso, né, a algumas coisas, porque isso pode, de repente, nos atrapalhar. E aí, como a gente está falando de mudança, a gente está falando de situações que a gente acha que poderiam acontecer, eu já queria mudar aqui o esquema desse bate-papo aqui, pedindo uma ajuda para vocês. Eu vou colocar um link aqui no chat, né, e queria pedir a gentileza de vocês de clicar aí nesse link, e tem uma solicitação aí de uma pergunta para vocês. A pergunta é: quais são as expectativas de vocês do encontro de hoje? Vai abrir uma telinha aí para vocês usarem aí 3 palavras, né, para que vocês possam aí colocar aí o que vocês esperam do encontro de hoje, porque de repente dá até tempo de eu mudar tudo que eu preparei aqui, né, em alguns segundos aí. Então, se vocês puderem aí fazer esse favor aí, né? Professor. Oi? É o Celso, professor. Eu estou aqui Diga. clicando, professor, e não está entrando o que o professor falou, não. Está entrando numa outra tela. Ele vai abrir essa telinha aqui, que eu acabei de abrir aqui. Eu fiz esse mesmo teste aí que você O meu está dando falou, isso aqui, ó. Vai abrir essa aqui, isso aí. Ah, tá. Então, aí é só digitar aqui qual é a sua expectativa aí do encontro de hoje, aí, em 3 palavrinhas simples aí, para a gente já dar uma interagida aí. E assim que vocês forem votando, eu vou mostrando aí como é que está a votação aí, quais foram as palavras mais votadas. Então, pensa o seguinte: você foi chamado para vir aqui ouvir uma pessoa falar sobre logística 4.0. E aí, o que você espera daqui a 40 minutos, quando todo esse encontro aqui acabar? O que você espera ter levado aí na bagagem aí com relação a isso aí que a gente vai fazer? Então, só colocar aí 3 palavrinhas aí sobre o nosso encontro de hoje. Eu estou acompanhando aqui, e já mostro para vocês, só não vou mostrar agora para não influenciar a escolha de ninguém. Já temos aqui 10 pessoas aqui que já colocaram aqui as suas palavras, né? Então, já temos 10 pessoas aqui, tem 81 aí na sala, temos que ter muito mais de 10 pessoas votando aí, pessoal. Faz igual o Big Brother lá, senta o dedo aí e vota aí. Opa, já aumentou. Então, só para vocês terem uma ideia, o que está acontecendo aqui por trás dos bastidores, é isso aqui, Todo mundo que está votando, está vendo aqui, está aparecendo a 12 e está aparecendo aqui umas palavrinhas aqui no meio. Eu só não vou deixar aqui para não ser tendencioso e criar aí uma palavra aí que todo mundo, né, coloque aí. Opa, já temos 17. Se alguém tiver dificuldade aí com o site, com alguma coisa aí, só levantar a mão aí, soltar um grito, um sinal de fumaça, tocar uma bandeirinha do Fluminense aí para o Léo ficar contente, né?
e a gente entender o que está acontecendo. Ó, temos 19 pessoas aí que já expressaram aí as suas palavras aí. Opa, 21, 22, 23. Opa, pessoal é participativo aí, professor Celso. O professor Celso deve ter mandado uma mensagem aí que vai dar ponto para todo mundo que votar nesse negócio aí. Não é verdade, professor. O pessoal está participando. Eu participei, já fiz então, lá o meu lá. isso aí. Porque às vezes você sabe, né? O professor usa de umas técnicas assim de persuasão, né? Não é o caso do professor Celso, não é o caso do professor Léo, o meu também não. Mas vocês devem saber que tem uns professores, né? Mas, ó, estou vendo aí que já tem 26 pessoas aí que já votaram, né? Quando chegar a 30 aí, eu mostro para vocês aí quais são as principais expectativas de hoje, né? Tomara que ninguém coloque, pô, acabar no segundo slide, pô, senão, pô, nem sei o que eu vou fazer com meus outros 3.449 slides que eu preparei. Né? Então, vamos lá, 28, mais 2 aí, pessoal. Vamos lá, senta o dedo aí, ó. Se fosse o Thiago Leifert que estivesse aqui falando, vocês já tinham feito isso tudo aí, ó. Vamos lá, ó. Isabela, Luana, Kátia, Letícia, Lucas, Thaisa, Tawane, Camila, pô, cheio de gente aí, ó. 29, tá por 1, hein? Tá por 1 ponto aí, hein? Ah, rapaz, aí completamos 30 aí, vamos ver aí, né? Com 30 já dá para a gente ter uma ideia aí do que o pessoal espera aí do nosso encontro de hoje. E aqui está o resultado aí, pessoal. Essa aqui é uma nuvem de palavras, né? E a minha terceira dica do dia de hoje aí, né? E eu combinei com o Léo aí de que cada dica que eu desse, né? Eu ia receber um bônus. Então, eu estou marcando aqui, essa já é a terceira dica da noite. A primeira foi colocar-se na posição de eterno aprendizado, né? A segunda, estar atento às mudanças, e a terceira, sempre buscar saber qual é a expectativa do outro. Então, está aparecendo aqui, né? É uma nuvem de palavras, e aí as palavras que aparecem ao centro aí como maiores são as palavras mais predominantes. Então, o que a galera espera aqui hoje é sair com um pouquinho mais de conhecimento, com mais aprendizado, né? Então, apareceu aí aprender, aprendizado, apareceu ali evoluir, informação, evolução, futuro, conhecimento, né? Softwares, armazenamento, né? Um conjunto aí de coisas. Então, queria já combinar com vocês, da gente, ao término aí do nosso bate-papo, dar uma checada, né, se essas expectativas aí foram atendidas, né? E aí vocês me falam, ó, Meirinho, pô, não valeu esse negócio aí não, porque as expectativas não foram atendidas e aí não valeu não. Beleza? Podemos combinar assim? Então, bacana, né? Vou me esforçar aí, então, para procurar possibilitar para vocês aí informações relacionadas aí a conhecimento, né, de ampliar um pouquinho. Bom, pessoal, a gente estava falando de mudança, né? E aí eu estava comentando com vocês que a humanidade, de uma forma geral, vem evoluindo. E aí um exemplo que eu gosto muito é da gente olhar para o aparelho telefônico, né? Então, quando a gente remonta aí a história, lá em 1800, né, quando o telefone começou, ele tinha esse formatozinho, e na década de 20 ele já era um telefone mais parecido com os que muitos lembram, né? A coisa foi evoluindo, na década de 60 já era um telefone nesse formato, em 85 começaram a surgir as primeiras possibilidades de aparelhos móveis, né? Na década de 90, né, a gente tinha um tijolão aí que já era o celular, né? Em 2000 a gente passou a ter essa configuração de telinha, né, com a carinha dos smartphones. Em 2015 a gente passou a cada vez mais ter tecnologia embarcada nos celulares, e todas as pesquisas apontam que o telefone vai evoluir para um equipamento vestível, né? A gente vai ter na palma da nossa mão algo que a gente vai vestir
e ali dentro vão ter várias coisas, assim como também terá o celular. Então, se a gente olhar aqui para essa linha aqui, a gente observa que o celular ele foi diminuindo de tamanho e foi ganhando inúmeras outras funcionalidades, né, que no início lá, o Graham Bell, quando inventou o telefone, nem imaginava, né? O telefone foi um instrumento feito, né, para comunicação de voz, logo lá no início, em que você tinha de um lado o emissor falando alô e do outro lado a pessoa falando alô. Hoje, poucos de nós usam o seu aparelho telefônico para falar alô com alguém, muito mais para fazer acessos a informações. Então, não é só com o telefone que está acontecendo isso, com várias outras coisas e na indústria e na logística também. Só para contextualizar, né, muitas das vezes a gente vê esses numerozinhos aí, né, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, e aí pode ser que tenha uma certa confusão nessa configuração, né? E aí, só para a gente também contextualizar, a gente aprende, né, que essa evolução toda que está acontecendo, ela pode ser agrupada de várias formas, né? E uma das formas que ela pode ser agrupada é em 4 momentos distintos que nós, de administração, gostamos muito de estudar e já estudamos, né? A gente tem a Revolução Industrial lá, que a gente estuda lá no iniciozinho, em teoria da administração, né? Que pode ser conceituada como a primeira etapa da indústria, se a gente pudesse assim chamar, não era chamada na época da indústria 1.0. Depois a gente aprende lá as teorias do Ford, né, da produção em massa, foi um novo salto que a indústria deu e a gente poderia dizer que essa é a segunda onda da indústria, a indústria 2.0. Na década de 60, a gente começou a ter vários equipamentos dando suporte à operação, né? E aí a gente teve uma grande primeira revolução digital, né? E a gente, se pudesse assim considerar, a gente poderia dizer que essa foi a indústria 3.0. E aí, nos anos 2000, a gente está passando aí pela 4ª revolução industrial, né? Que a gente vai tratar sobre ela aqui bastante, né? Onde a logística 4.0 está incluída, né? E aí a gente tem a indústria 4.0. Eu acho que cada um de nós, né, as 81 pessoas que estão aqui nos ouvindo, né, tem que se considerar, primeiro de tudo, felizarda, né? Nós estamos fazendo parte de uma das revoluções mais fantásticas que está acontecendo, né? Essa 4ª revolução. Imagino eu o prazer que deve ter sido lá para as pessoas que participaram lá no século XIX, da primeira Revolução Industrial, ou na década de 60, né? Então, nós estamos tendo a oportunidade de ver isso acontecendo. Eu acho que isso é muito bacana, né? Pô, a gente está ajudando a escrever essa parte da história. Então, quando a gente vê lá a indústria 4.0, logística 4.0, normalmente ela está associada ao 4º momento aí da indústria. E aí também eu quis trazer para vocês, para tentar ampliar um pouquinho aí esse leque de informações que a gente tem, né, de como é que surgiu a 4ª Revolução Industrial. Né? A primeira Revolução Industrial, a gente vai lá e fala, cara, foi o tear. Quando o primeiro tear a vapor funcionou, a gente marca lá a primeira Revolução Industrial. E a 4ª Revolução Industrial? O que é o grande marco que pontua lá quando esse negócio começou? Grande parte dos estudos indicam que a 4ª Revolução Industrial ela tem o seu primeiro desenho no ano de 2005, quando o Thomas Friedman, né, publicou lá o livro O Mundo é Plano. É um livro que vale a pena aí a gente dar uma olhada, uma breve história do século XXI. É um livro bastante interessante, em que já em 2005, Thomas Friedman ele colocava lá um conceito muito interessante. Ele falava assim, olha, a gente vai passar por um momento em que a gente vai ter muita conectividade entre máquinas, sistemas, produtos, a gente vai precisar criar redes inteligentes ao longo da cadeia de suprimento. Então, a gente está falando de 16 anos atrás. Então, já tinha alguém que pensava nessa questão mais integrada, né? Mais
interconectada, né? Logo em seguida, em 2011, né, a gente teve uma feira de Hannover, que é considerada uma das maiores feiras do mundo em termos de automação, lá na Alemanha, e aí foi comentado já nessa feira, né, alguns fatores muito importantes. Em 2011, ou seja, há 10 anos atrás, já tiveram muitos eventos nessa feira em que já destacavam que a gente ia passar por um novo momento de produção e distribuição. E isso ia acontecer porque a gente já tinha a possibilidade de usufruir e testar algumas tecnologias, como internet das coisas, sensores wireless, sensores sem fio, inteligência artificial, toda essa questão de armazenagem na nuvem, nanotecnologia. Então, nessa feira já começou-se a ver que haveria uma oportunidade muito grande de mudar, né, as questões relacionadas aos meios de produção e aos meios de distribuição. Logo em seguida, pessoal, já em 2016, né, lá no Fórum Econômico Mundial, lá em Davos, né, já foi colocado lá esse termo de quarta revolução industrial. E olha só que interessante, né? Já em 2016, essa matéria aqui trazia lá que o Brasil devia estar atento a essas questões, né? Porque isso traria um impacto em termos sociais e econômicos, né? Então, pessoal, quando a gente fala de logística 4.0, a gente está falando da indústria 4.0, que representa uma descontinuidade, uma disrupção em relação aos modelos de produção até então vigentes. A gente passou a enxergar outros modelos de negócios e outros modelos de negócio necessitam que a gente tenha modelos de produção e modelos logísticos completamente diferentes do que era então pensado na época. Todos os estudos começaram a apontar que a gente precisava repensar os nossos modelos, né, colocando nosso foco em novos produtos e novos processos. Só que esses novos produtos e novos processos reuniriam características que a gente ainda não dominava muito, que principalmente a característica de convergência, ou seja, das coisas serem cada vez mais interconectadas. Então, a gente passou a ver que o mundo ia ter essa interdependência. E aí, em termos logísticos, pessoal, todo mundo começou a perceber que o grande desafio não ia ser só no modelo produtivo, e sim no desafio além da fronteira. Se vocês pegarem hoje e perguntarem para os principais executivos, né, de supply chain do mundo, né, e vão pegar os aqui do Brasil para ficar mais fácil, então pegar lá Loja Americana, Mercado Livre, Magazine Luiza, todos os grandes players vão dizer que, cara, o desafio é fazer com que a mercadoria chegue, né, na casa do cliente, para que essa experiência da compra ela seja levada, né, com tranquilidade até lá fora. E aí, cara, a partir do momento que sai, né, da sua empresa, você passa a demandar fornecedores mais parceiros, processos mais arrumados. Então, o grande desafio passou também a ser além fronteira. E aí tem uma frase que eu gosto muito, dizendo que é da porta da fábrica para fora que a gente vai ter os grandes desafios em logística. E eu concordo em gênero, número e grau com isso aí, e a gente está vendo que grande parte dos movimentos, né, que os grandes players de mercado estão fazendo realmente é da porta para fora, é nisso que a gente chama de última milha, ou para quem gosta de palavras aí em inglês, last mile. Então, a logística 4.0 ela veio, né, trazer junto com isso também, né, uma questão aí de concorrência global. Então, a gente vê hoje, né, aqui no Brasil, a gente tem B2W, a gente tem grandes players aí de comércio eletrônico, mas a gente também tem Amazon, a gente também tem Alibaba, e a gente tem todo mundo competindo com todo mundo. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter bastante noção do que está acontecendo e o porquê que está acontecendo.
Uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é que tudo que está acontecendo em termos de logística 4.0, ele está muito atrelado com o avanço da tecnologia. A tecnologia, pessoal, ela é uma grande propulsora das mudanças que estão acontecendo. E aí eu queria aqui trocar uma ideia com vocês sobre as principais tecnologias que estão impactando aí os modelos, né, de produção, os modelos comerciais e também os modelos logísticos. Provavelmente todos eles vocês já devem ter ouvido falar, mas aí também para a gente contextualizar. O primeiro deles, pessoal, que já está trazendo uma grande revolução é a questão da internet das coisas. A gente hoje já está intimamente conectado com todo mundo, quer ver gerar uma grande comoção nacional e a gente ficar algumas horas sem WhatsApp. Parece que o mundo parou, né? A gente já está muito conectado entre as pessoas, mas cada vez mais a gente vai ter conexão entre as coisas. Então, não vai ser mais tão futurista você pensar que a sua geladeira vai conversar com o seu medidor de energia elétrica e ela vai, então, com base nisso, ver qual é a melhor hora para ela degelar, no horário que a energia elétrica for mais barata. Isso não é malucada, isso é algo que já existe e que já é possível. Isso, inclusive, já acontece com cada um de nós que está aqui dentro. Querem ver um exemplo? Quando você está chegando próximo da sua casa, o seu celular ele já começa a conversar, né, com o seu roteador ou o seu modem da sua casa. Conforme você vai chegando próximo, ele já deixa de usar o 4G sozinho, sem você apertar nenhum comando, e ele já começa a conversar com o seu modem, sem você fazer nada, é meio que imperceptível. Os equipamentos já estão conversando entre si. E aí a gente vai ter uma troca de informações muito, muito grande. Bom, como a gente está falando de tecnologia, eu fui um pouco ousado aqui e vamos ver se vai funcionar aqui, né? Eu trouxe um vídeo aqui, incluído aqui dentro da minha apresentação, e vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Eu acho que vai, porque eu sou um cara otimista aí. Se não der, vocês me sinalizem aí, por favor. É um vídeo rapidinho, contando aí um pouquinho dessa história aí da internet das coisas. Tá todo mundo vendo aí direitinho? Sim. Todo mundo vendo? Professor, com licença. Oi? O vídeo é para ter áudio? Devia ter, né? Ok. Está sem áudio, tá, professor? A gente está. Tá sem áudio? Sim.
Ah, rapaz, então tem alguma coisa que a gente precisa melhorar. Mas, basicamente, está mostrando aí a evolução da conectividade com as coisas, né? E aí, Sim. só para a gente ter uma ideia, pessoal, cada vez mais nós, em logística, vamos ter equipamentos totalmente conectados uns aos outros e que vai possibilitar para a gente grandes avanços, né, nas questões relacionadas a gerenciamento de uma entrega, na questão, por exemplo, de você saber aonde está tal produto, qual é o horário previsto dele chegar. Isso está sendo um grande avanço, ou seja, a gente vai ter cada vez mais coisas conectadas. Por exemplo, a gente tem hoje uma atividade em logística que é extremamente desafiadora, que é fazer inventário, sair contando as coisas, e a gente já tem muitas operações em que essas coisas, esses equipamentos, eles emitem sinais e já são contados meio que sozinhos. De tempo em tempo, eles têm uma programação para emitir um sinal. Então, isso vai acontecer tremendamente, né? Então, assim, é algo que está crescendo e que vai tornar a operação logística totalmente diferente. Uma outra coisa, pessoal, que é muito importante a gente estar atento são com relação às questões a fábricas inteligentes. Cada vez mais a gente vai buscar ter fábricas que são flexíveis, né, onde a gente vai poder ir ajustando os modelos de produção de acordo com a demanda. Então, você vai ter uma fábrica que vai se assemelhar a um joguinho de Playmobil em que você vai encaixando alguns equipamentos de uma forma mais simples, mais ágil e mais flexível, né? Então, é um conceito aí que a gente está vendo aí em relação a fábricas inteligentes. Uma grande revolução, pessoal, e essa eu entendo que vai possibilitar uma mudança muito, muito grande nos modelos como a gente vê hoje o mundo, é a questão da impressão 3D. A impressão 3D, pessoal, ela vem crescendo, só para vocês terem uma ideia. Eu trouxe um dado aqui de 2015, né, a Forbes, em 2015, ou seja, 6 anos hoje, pessoal, é muito tempo. Na época do meu avô, que nasceu em 1912, 6 anos, não era nada, mas hoje, né, com essa fantástica evolução que nós estamos tendo, em 6 anos acontece muita coisa. Então, você vê só, em 2015, a Forbes já tinha feito um artigo, né, dizendo que o uso de impressão 3D, né, no segmento norte-americano já vinha crescendo e muitas das empresas já estavam utilizando. Só para vocês terem uma ideia, né, as naves que vão à Lua hoje já não levam pacotes de ferramentas, né? Eles levam uma impressora 3D e que, se for necessário alguma ferramenta, alguma peça, eles imprimem lá na hora. Então, as impressoras 3D vão mudar drasticamente os modelos de operação. Provavelmente, pessoal, vários estudos indicam que, por exemplo, a gente vai chegar e vai falar assim, eu preciso trocar o meu óculos, né? Eu vou fazer uma consulta via telemedicina, eu vou ter lá qual é o tipo de óculos que eu preciso, eu vou entrar em alguns sites, vou escolher qual a armação, qual é a lente, e aí vai aparecer para mim uma mensagem assim, você gostaria de retirar o seu óculos aonde? Vão ter vários lugares onde eu vou passar lá e vai imprimir o óculos na hora. Vocês também podem estar achando que isso é balela, não sei se vai dar para ver bem, mas vejam o que essa impressora aqui ela está fazendo. Essa é uma impressora 3D, né, e ela está imprimindo uma casa em um dia, né, a um custo de $10 mil. Então, a gente vai ter impressoras 3D imprimindo coisas que até então eram inimagináveis, né? Então, é uma impressora, em vez de ela estar jogando um jato de tinta ali numa folha A4, ela está jogando concreto, né? E ela está construindo uma casa. Isso já é possível, isso já existe,
isso já está acontecendo, né? E cada vez mais a gente vai ter essa tecnologia sendo utilizada em larga escala. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Em vez de a gente ficar transportando coisas de um ponto A para o ponto B, a gente vai imprimir essas coisas lá no ponto B. Então, claro que a impressora 3D não imprimiu a tinta, não imprimiu a janela, ela imprimiu toda a estrutura de cimento, né? Então, você imagina o que vai acontecer daqui para frente. Esse é um dos exemplos, mas a gente já tem impressoras 3D aí imprimindo diversas coisas, né? Para quem acha, não, isso aí só tem em Paris, só tem em Moscou, só tem em Washington, né? Tem aqui em Benfica, no Instituto do Senai, tem impressora 3D lá, eles têm um parque muito bacana lá. Várias instituições têm impressoras 3D aí sendo utilizadas. Então, isso é uma coisa que vai mudar o formato, né, da nossa compra, vai mudar o formato da logística, vai impactar diversos segmentos. Outro fator, pessoal, que a gente tem que ficar atento aí são com relação às informações. Cada vez mais as organizações e nós que trabalhamos em logística precisamos ter tecnologia possível para captar e analisar um grande volume de dados. Dados com relação a negócios, consumidores, rotas, itinerários. Então, a gente tem que acompanhar essa questão do melhor uso da informação. Eu lembro lá que, logo que eu comecei a minha jornada profissional, eu tive um chefe que falava assim para mim: Meirinho, informação sem ação não serve para nada. Não adianta ter uma montoeira de informação e você não fazer nada com isso. Então, hoje, com a possibilidade de uso aí de tecnologia computacional, você consegue trabalhar com um grande volume de dados e de informações e que te auxiliam aí no processo de decisão. Outro fator, pessoal, é com relação à autoconexão. Cada vez mais nós vamos ter equipamentos que podem ser acoplados e conectados a outros equipamentos, né? Então, vocês devem estar acompanhando aí veículos autônomos cada vez mais sendo utilizados, vocês devem estar vendo aí automações em diversas fábricas e cada vez mais a gente vai ter uma autoconexão desses equipamentos, né? Robôs se conectando com veículos que se conectam com outras coisas, né? E aí eu queria mostrar para vocês aqui um exemplo, por exemplo, de um armazém, né, da Amazon, que já faz essa conexão, né, que já usa esses equipamentos totalmente conectados, né? Então, todos esses equipamentos laranjinhas aí, eles andam ali numa trilha no chão e eles fazem o papel de movimentar todos os produtos dentro de um armazém. Eles são conectados lá com a estante onde está o produto, eles movimentam, né, cada estante daquela que tem um grupo de produtos para um local de separação, ou seja, em vez da pessoa se deslocar até o local para pegar o produto, você tem equipamentos que vão estar fazendo isso o tempo todo. Então, isso já é amplamente utilizado. O armazém da Amazon nem é o mais moderno que existe no mundo hoje, né? Mas ele já usa esse conceito aí de autoconexão. As coisas, todas elas são integradas e conectadas, né, para facilitar a operação logística. Então, você vai ter aí grandes armazéns com poucas pessoas trabalhando. Então, ali está a pessoa dando o toque final. Na verdade, em vez de ela ir até o equipamento está vindo até ela. Em vez de você ter empilhadeiras circulando dentro do armazém, você tem um robô com aquele braço ali guardando os produtos, né, em cada lugar. E, normalmente, eu até faço uma brincadeira com o pessoal. Eu falo, cara, me ajuda aí a contar quantas pessoas você viu nesse vídeo. Então, a gente tem um nível de automação cada vez mais acelerado aí.
Mas aí, pessoal, eu queria também tomar a liberdade de compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho procurado fazer, né, e que, de repente, pode ajudar vocês aí num processo de reflexão. Eu acho que, provavelmente, tudo que eu mostrei para vocês já é de conhecimento de vocês, já é de domínio público, né? E se eu pudesse deixar a quinta dica da noite de hoje, eu deixaria a dica dizendo o seguinte: procurem aí dedicar algum tempo, né, para acompanhar o que está acontecendo em termos de tecnologia e em termos de negócio, né, na China. A China hoje é um dos lugares que eu procuro acompanhar bastante, né, porque eles, em termos de automação, em termos de tecnologia, em termos de operação logística, normalmente eles são os pioneiros em grande parte das coisas que estão acontecendo. E aí a gente pega essas informações e fala, pô, tá bom, cara, isso é fato, isso vai acontecer. A sétima dica que eu queria dar para vocês é o seguinte, pessoal, a pergunta não é se vai acontecer, a pergunta é quando vai acontecer, porque que vai acontecer, vai. A pergunta não é se, a pergunta é quando. E aí, como a gente tem esse quando aí, eu acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho de como se preparar. Então, eu tenho procurado seguir algumas dicas aqui que eu vou compartilhar com vocês como eu tenho procurado fazer para me preparar aí para esse mundo aí da logística 4.0. A primeira coisa que eu tenho feito, pessoal, é entender como, né, quando a cadeia logística onde eu atuo está migrando aí para esse movimento 4.0. Então, é público e notório que a indústria automobilística ela já está mais avançada do que a agricultura. Então, você tem que estar atento no negócio que você está inserido, né? Como é que está tendo o avanço daquelas tecnologias, está chegando no seu negócio. Se ele estiver chegando de uma forma acelerada, você tem que andar um pouquinho mais rápido. Se ele não estiver chegando de uma forma acelerada, você também tem que seguir de uma maneira mais rápida, mas talvez você tenha mais tempo. Então, o passo número 1 é entender como e quando, né, a cadeia logística que você atua ou que você deseja atuar está sofrendo aí influência dessas tecnologias aí que a gente falou. A dica número 2, pessoal, de como se preparar é continue mantendo a visão de toda a cadeia, ou seja, procure sempre olhar para a logística do segmento que você está atuando, olhando para o todo, olhando para os fornecedores, olhando para o cliente, olhando para a logística reversa. Porque a logística 4.0, todas essas questões de automação vai impactar em toda a cadeia. Então, se você tiver a visão do todo, você vai começar a perceber, opa, tem um fornecedor aqui que está automatizando determinado processo. Isso aqui vai impactar aqui na frente. Então, procurem manter essa visão do todo. A dica número 3 é fique atento às inovações tecnológicas, né? Se vocês me permitem também, pessoal, não dá para ficar achando que, né, por exemplo, drone. Eu vejo muita gente aí competente, inteligente, estudiosa, quando a gente fala sobre drone, fala assim, Meirinho, aqui não vai ter drone, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Galera, esquece isso. Quando tiver que acontecer, vai acontecer. A gente também achava que ia demorar muito para ter Smart TV, que ia demorar muito para ter não sei o que lá. Isso é só uma questão de viabilidade econômica e, no caso do drone, né, de viabilidade técnica e de aprovação de legislação da ANAC. Então, assim, não adianta a gente fechar o olho e fingir que nada está acontecendo. O que a gente tem que fazer é ter atenção e falar, opa, isso aqui encaixa. Por outro lado, a gente tem que ter cuidado com os modismos, né? Não achar que toda tecnologia que você vê lá na China, ela vai ser aplicada aqui, porque talvez não seja viável economicamente. A dica número 4, pessoal, é estejam muito abertos e atentos a conhecer as melhores práticas. Então, se você quer ser um profissional antenado aí na área de gestão e antenado na área de logística, cara, fique atento às melhores práticas das empresas, as melhores práticas dos países, as melhores práticas do negócio. Uma empresa que eu tenho visto que está fazendo muito, muito bem isso é a Magazine Luiza. A Magazine Luiza, ela está se espelhando em alguns outros modelos que fazem muito sucesso aí pelo mundo,
E se vocês olharem, né, se eu não estiver muito equivocado, e se eu tiver, por favor, me ajude aí, desde que começou a pandemia, que foi no dia, para mim, no dia 13 de março de 2020, até o dia 27 de abril de 2021, ou seja, 1 ano, 1 mês e 12 dias, a Magazine Luiza adquiriu 11 empresas diferentes. E empresas de diversos segmentos. Ela adquiriu recentemente um canal do YouTube, Jovens Nerds. Antes disso, ela adquiriu uma escola só voltada para cursos de e-commerce. Antes disso, ela adquiriu uma startup logística. Antes disso, ela adquiriu uma empresa de moda. E aí, se você olha para o modelo da Magazine Luiza hoje, ele tem um ecossistema, ele chama de ecossistema. Ele entende que todos os vendedores que usam a Magazine Luiza precisam estar ali. E se você pegar a Magazine Luiza também, ela quer ser, segundo a gente estuda aí das coisas que eles estão fazendo, um grande aplicativo que você vê tudo, que isso aí é o que acontece em outros lugares do mundo. Então, a gente tem que estar atento aí com essas melhores práticas. A dica número 5 aí sobre como se preparar é se conecte. A gente falou de muita conectividade de equipamento, mas a gente, como profissional, nós precisamos nos conectar com outras pessoas para trocar ideias. Hoje, pessoal, está muito mais simples, mais ágil e mais fácil você buscar informação e se conectar. Então, hoje, uma das redes que te ajuda muito nisso é no LinkedIn, mas você tem outros também, né, em que você pode ver uma coisa e querer saber se é aquilo mesmo, se com 3 googadas você consegue saber. Então, procurem estar conectados com pessoas, né, que vão te ajudar aí na sua jornada. A dica número 6 é que cada vez mais a gente vai ter que conviver com a questão da virtualização, a questão das simulações. Então, hoje, né, quando você vai procurar um apartamento, já é possível você fazer isso sem ter que ficar rodando a cidade e visitando 35 apartamentos. Hoje você já coloca, né, um óculos e já tem uma realidade virtual, você já faz isso. Então, isso vai acontecer, já está acontecendo, né? Quem gosta daquela série Good Doctor, eu, por exemplo, gosto e acho muito legal quando, antes de uma cirurgia, aparece aquela cena lá que o cirurgião ele está treinando, né? Ele está simulando a cirurgia de uma maneira virtual. E muitas das vezes, né, o paciente lá do simulador não tem êxito, e aí ele fala, eu errei aqui, preciso melhorar aqui. Então, isso é uma coisa que cada vez mais vai acontecer. Outra coisa que a gente tem que se preparar é para essa questão aí da modularização. A gente vai ter cada vez mais operações que vão encolher, esticar, encolher, esticar. Antigamente, a gente tinha fábricas que eram aquele elefante branco, gigante, que eram sempre daquele tamanho, que sempre tinham que produzir mais para ter aquela ocupação. A gente, em administração, estuda um conceito lá de capacidade instalada, que fala, não, tem que ocupar, e a gente vai ter cada vez mais fábricas modularizadas. Foco no serviço, cada vez mais os serviços vão ser diferenciais, pessoal. A gente vai ter produtos, mas a gente cada vez mais, o serviço vai fazer a grande diferença, e a logística está nesse grupo aí de serviço, né? Uma outra dica, cara, o mundo cada vez mais está na palma da nossa mão. A gente vai ter hoje a possibilidade de ter produtos sendo fabricados em diversos lugares do mundo, né? E que existe uma tendência aí da gente diminuir a dependência. Não sei se vocês observaram, aí nesse advento da Covid, a gente teve várias empresas aí que passaram por alguma dificuldade porque tinham grande parte dos seus insumos, né, ou dos seus produtos acabados oriundos de um único lugar do mundo. E aí, como teve o fechamento dessa fronteira, e aí todo mundo ficou meio perdido. Então, a gente vai ter provavelmente aí uma descentralização. A palavra de ordem desse novo momento aí da logística é colaboração. Cada vez mais todos os elos da cadeia vão ter que colaborar, mesmo aqueles que se entendem como concorrentes vão entender que é melhor
em determinado momento, serem aliados do que adversários, né? Mas isso tudo também vem recheado aí para a gente fechar com alguns desafios, né? Nada é simples, né? A gente precisa estar atento e, principalmente, provavelmente, a gente vai encarar alguns desafios. O primeiro deles, a gente vai ter que aprender, né, a entender como é que vai ser essa relação entre homens e tecnologia, né? Eu não sou da linha das pessoas que acham que a tecnologia rouba emprego, eu entendo de uma outra forma, né? Entendo que a tecnologia é uma aliada nossa e que ela vai ser cada vez mais empregada em atividades repetitivas e que cabe a nós buscar atividades que não são repetitivas e que são menos facilmente realizadas pelos equipamentos. Mas essa é uma relação que a gente vai precisar construir de uma forma melhor. A gente vai ter que substituir um pouco os conceitos de cooperação e de competição, a gente vai ter que ser mais cooperativo e menos competitivo. A gente vai ter, e já está tendo, novas relações de trabalho, né, com esse advento aí meio que forçado de home office. Então, tem empresas que hoje já contratam pessoas, né, de vários lugares do Brasil, e aí quando tem um feriado, o feriado é para quem? Porque você tem gente que trabalha em 5 estados diferentes, e aí como é que faz? Qual é o feriado? O cara é de qual sindicato? Então, assim, a gente vai criar novas relações de trabalho, né? A gente vai ter que quebrar diversos paradigmas devido a algumas inovações que vão surgir, e elas são importantes, e a gente vai ter que estar repensando aí esses paradigmas, e a gente vai ter que pensar numa infraestrutura para suportar isso tudo. A gente está vendo aí a questão do 5G, a gente está vendo aí que para ter veículo elétrico a gente precisa ter determinadas condições. Então, eu acho que no nosso caso aqui específico, a gente vai ter um desafio adicional aí relacionado à infraestrutura. Se alguém me perguntasse assim, Meirinho, como é que você acha que vai ser o futuro? Pessoal, para mim a resposta é o seguinte, cara, o futuro é o que está já acontecendo. A gente tem que estar bastante atento aí às questões que estão acontecendo, né? Tem muita coisa que a gente achava que era o futuro, mas já é o presente. Eu gosto muito de fazer analogia com um desenho animado, né, dos Jetsons, não sei aqui quem conhece, né, aquele desenho animado que tinha uma empregada robô, em que o senhor Jetson já andava de nave espacial, já conversava com o chefe dele através de uma telinha, que era a precursora do Skype, né? Ele já tinha uma esteira rolante, e esse desenho animado o Hanna-Barbera fez na década de 60. Né? E tem muitas daquelas coisas lá que aparecem no desenho animado e que viraram realidade agora. Então, para quem tiver interesse, existem vários prognósticos aí. Uma empresa que eu gosto muito de acompanhar, e para a gente fechar aqui o nosso papo, só para dar uma ideia aí do que pode vir a acontecer, a Microsoft publica vários estudos aí sobre tendências, né? E um que eu gosto muito é esse videozinho aqui que mostra, né, uma executiva chegando num aeroporto. Ela já tem um óculos, né, que possibilita ela conversar, fazer tradução. Ela está num país que ela não fala o idioma. Está chegando ali para ela um veículo totalmente autônomo que vai levar ela para o destino em que ela precisa, né? Ela está ali usando o celular dela para passar uma mensagem, está vendo todos os dados dela ali, e toda vez que ela já olha para algum lugar, já aparecem lá todas as informações. Ela está fazendo ali o check-in do hotel dela, e automaticamente a pessoa lá do hotel já recebeu uma mensagem, que seria hoje um WhatsApp, com todos os dados dela, com todas as informações sobre ela. Né? Ela está agora ali agendando uma reunião com uma pessoa, né? Recebeu ali uma mensagem de voz, ela está ali resolvendo algumas coisas, e o sistema já está dizendo para ela, ó, você já está chegando. Né? Ela está chegando lá no hotel, um hotel
comum, né, aparentemente comum, e aquela pessoa na qual ela estava fazendo a reunião está concluindo o seu dia de trabalho ali, olhando ali no seu celular, que é bem fininho, né, as coisas que ele tem para fazer, e está ali aprovando uma ordem, né, de um funcionário para liberar 40 litros de combustível. E uma das partes mais fantásticas desse vídeo é que tem ali uma pessoa pedindo um dinheiro, né, de uma forma virtual, e o cara está fazendo uma doação também ali via Pix dele, vamos dizer assim. Ó. Ele já está aí fazendo uma doação ali para a pessoa de forma online, e vai pegar lá o metrozão dele lá, tranquilo. A colega dele está chegando lá no quarto do hotel, ela, né, através do celular dela, ela está tudo conectado, né? Ela pega ali o que parece uma revista, mas é um tablet, onde ela vai integrar todas as informações dela, está ali dando uma lidinha numa revista, né? Mas, na verdade, ela encontrou alguma coisa que serve para o projeto dela. Né? Então, ela pegou aquela informação lá da revista e está levando para dentro do projeto dela uma série de arquivos, né, num tablet, né, que parece mais uma revista ali. Né? Então, ela consegue adicionar comentários por voz, consegue fazer uma cacetada de coisas. Né? Enquanto isso, aquela pessoa que ela ia encontrar, está se dirigindo lá para a empresa para fazer uma reunião com ela, e a gente hoje acha o Zoom muito legal, o Skype, o Google Meet, e o caminho que a Microsoft diz é esse aí. A gente vai ter hologramas, vai ter a possibilidade de virtualmente trabalhar com os dados, mexer eles de um lado para o outro de uma forma bastante simples, né? Aquela pessoa na qual ela ia fazer reunião, que estava lá no metrô, também chegou para se juntar na reunião. Ele pegou lá o tablet dele e automaticamente jogou a informação para aquele computadorzão lá maior, com um simples toque de dedo, sem ter que baixar arquivo para drive, para nada, né? E aí ele está vendo ali que o computador sugeriu para ele uma bomba, um equipamento mais barato, né? E aí ele já na hora ali alterou o projeto, né? E falou, cara, nós vamos mudar aqui o projeto e vamos trocar essa bomba aqui para baratear o projeto. Já está ali atualizando todo o desenho técnico do projeto de uma forma online, né? Sem muito problema. Do outro lado do mundo está lá a família daquela moça, né? Essa aí é a filha dela, está acabando de realizar a lição de casa dela também de uma forma interativa, né? E coitada, né? O marido dela que ficou tomando conta da filha dele, e aí ele está ali na geladeira dele também, que é totalmente automatizada, vendo ali qual é o cardápio da noite, né? E a filha dela vai, né, olhar lá o que pode comer e quantas calorias tem, né? Mandou um bilhetinho lá para a mãe dela, né? Mandou um recadinho, falou, oi mãe, estou precisando da sua ajuda. A mãe viu lá, já fez uma ligação de vídeo com a filha, explicou para ela o que pode fazer, o que pode comer. Ela já deu a dica lá para o pai dela, ó, a mãe falou que para fazer isso, para fazer uma torta de maçã aí, que tem tantas calorias, né? A mãe está ali mostrando para ela ali algumas coisas que com os ingredientes que eles têm em casa pode fazer, e aí a menina ali vai mostrar, né, a receita. Hoje a gente olha uma receita no YouTube e a Microsoft já diz que isso vai ser feito de uma outra forma. Você vê ali na própria pia da cozinha, aparece ali todos os ingredientes, todas as formas de preparo. Muitas dessas coisas a Microsoft já tem disponível hoje, né? Já não é mais futuro, já é presente, né? Então, acho que a gente tem que ficar ligado aí nisso aí que está acontecendo.
Pessoal, super obrigado aí. Espero ter trazido algumas reflexões. Mais uma vez aí deixo o meu contato para vocês. Quem quiser aí depois esticar esse papo, pode me achar lá no LinkedIn, pode me achar no Instagram, pode me achar no canal do YouTube, pode também me convidar para tomar um café aí na Veiga, pessoalmente, vai ser um grande prazer. Desculpe aí se eu acabei falando demais, mas como eu disse lá no iniciozinho, né, quando a gente fala sobre aquilo que a gente gosta, a gente acaba se empolgando aí, né? Então, mais uma vez, obrigado aí pela paciência de vocês aí, de terem me ouvido esse tempo todo aí. O prazer foi todo nosso, professor. Temos aqui vários elogios aqui, boa noite, incrível. A aluna Ágata estava querendo saber o canal do YouTube do professor, queria o vídeo, mas o professor acabou de postar aí. Se o professor puder postar também no chat, estavam querendo saber do endereço do... Eles queriam ver o vídeo, né? Mas o vídeo procura lá no canal do YouTube do senhor, que deve ter entre esse vídeo e outros também, né? Tem uma pergunta aqui, professor, de uma aluna, mas vou fazê-lo a pergunta, mas o senhor já respondeu, quer ver? A Suelen, eu estou pegando aqui, ela vai me fazer a seguinte pergunta. Muitos agradecimentos, elogiando muito a palestra do senhor. Aí chega aqui a Suelen, Joyce Vasconcelos, faz a pergunta: qual a solução da tecnologia versus desemprego? O nível de automação acaba ocasionando o desemprego o desemprego de empregos de base? O senhor já comentou, o senhor já deu ali uma palhinha de qual o pensamento, mas fica aqui a pergunta da Joyce Vasconcelos. Então, cara, eu acho que a situação do desemprego ela é uma situação extremamente preocupante, né? A gente vive num país que, né, a gente está com um índice de desemprego aí bastante grande, então isso sempre é preocupante, né? Com relação à tecnologia, eu acredito muito que a automação ela vai substituir aquelas atividades mais repetitivas e mais rotineiras, né? Então, essas atividades elas vão ser mais rapidamente substituídas. Em contrapartida, outras atividades também que nem existiam de uma forma tão intensa vão aumentar, como, por exemplo, contador de histórias, cuidador de idosos, ou seja, atividades com mais intensidade das relações humanas, elas vão crescer. Então, o que eu acho que tem que fazer, né, cada um de nós, é entender o quanto que a tecnologia pode auxiliar, não considerá-la como um adversário e como a tecnologia que vai tomar o meu emprego. Vamos pegar o nosso caso de professor. Não vai ser o Zoom, nem o Google Meet que vai substituir o professor. O que o professor vai ter que fazer é se adequar e fazer uso da tecnologia. Então, eu acho que o grande barato é não se colocar como um adversário, mas entender como fazer melhor uso da tecnologia para que possa usar ela a seu favor e não tê-la como adversário. Mas é claro que tem que ter essa preocupação aí de como a gente consegue minimizar, principalmente para as pessoas em situação de vulnerabilidade, né, essa questão aí das relações de emprego. Ok, então aqui, continuando aqui, excelente palestra, parabéns pela palestra, super valeu, muito obrigado, foi demais, e por aí vai. Então, pedindo aqui o endereço do Instagram do senhor, professor. Deve ser fácil também pelo nome, né? Mas se puder colocar... Mas, é mais fácil me achar aqui, ó. Vou botar aqui, vou até voltar aqui, ó, a tela, para ficar né? mais arrumadinho, ó. Só a gente olhar aqui, ó. O endereço do Instagram é esse aqui, ó. A gente tem um canal lá que é chamado Minuto Logístico e o Instagram é @Minuto Logístico. Então, é só caçar lá, né? Para quem quiser falar sobre logística, é só achar aí nesses locais aí que fica mais fácil aí
para a gente trocar uma ideia. Muito bem. Professor, eu mandei para o seu zap uma figura do Jetsons, que o professor falou. Dá uma olhadinha aí, muito legal. Tentei colocar aqui no grupo também, mas exatamente o que o professor estava falando aí. Professor, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Já vou iniciando aqui nossos agradecimentos a todos que estão até aqui esse momento, os que já estiveram também. Agradecer ao ilustre administrador Meirim, que está aqui, que veio aqui compartilhar o seu conhecimento, em nome da Universidade Veiga de Almeida, do curso de administração da Veiga de Almeida. Enfim, professor, algumas palavras. Mais uma, lembrando aqui que todos tenham preenchido o link para receberem seus certificados, e o professor, por certo, vai receber um certificado aqui de palestrante, bem caprichado aí, professor, pela sua presteza aqui conosco. Beleza, cara. Primeiro eu queria agradecer, espero ter trazido, como eu coloquei lá no início, alguma reflexão aí interessante para vocês. Lá no iniciozinho, né, eu perguntei para vocês qual era a expectativa de vocês, e agora eu vou me atrever, né, a fazer uma outra pergunta. Eu coloquei um linkzinho aí no chat para vocês, para que vocês colocassem lá, né, 3 palavras do que vocês acharam aí o encontro de hoje. Então, imagina o seguinte: você estava aí assistindo esse negócio e chegou e foi lá conversar com a sua família lá, tomar o seu café, ou ver a sua novela lá do Imperador, ou assistir o jogo do Flamengo, e alguém te perguntou, cara, o que foi aquela palestra lá? Que palavras você diria que caracteriza esse nosso encontro aí de hoje, né? Então, coloquem aí 3 palavrinhas aí que vocês, se tivessem que definir aí, né, para um colega que não esteve aqui. Então, o colega mandou uma mensagem de WhatsApp, falou assim, rapaz, não consegui estar lá na palestra, não. O que você acha? Aí, se você tivesse que mandar um WhatsApp de 3 palavras aí, quais seriam as palavras que você usava, né? Enquanto vocês preenchem aí, então, mais uma vez, obrigado aí, professor Celso, pelo convite. Obrigado, Léo, aí, pela parceria de sempre. Obrigado a todo mundo que esteve aí com a gente. De coração, pessoal, espero ter trazido aí algumas reflexões. Acho que esse é o papel nosso, né? Suscitar aí algumas reflexões para que cada um fale, opa, isso aqui encaixa para mim, isso aqui não tem nada a ver comigo, pô, isso aqui agora eu vou ficar mais atento aí, né? Então, de coração, espero ter conseguido aí trazer algumas reflexões aí para que vocês possam, né, de repente, fazer algum tipo de ajuste aí, de melhoria na carreira de vocês, né? Para aqueles que cursam administração aí, parabéns. Eu sou, além de um entusiasta por logística, um entusiasta pela carreira de administração. Acho que a gente tem uma área de atuação muito, muito interessante e muito aderente ao que está acontecendo aí no mundo de hoje, né? Então, né? E para fechar aí com a minha dica número 22 aí, né? Porque nessa altura do campeonato todo mundo já perdeu as contas, e como o Léo falou que tinha bônus pela quantidade de dica, eu achei 22 um número bonito aí. Por favor, não me contrariem aí, né? Se eu pudesse deixar a dica aí, número 22, pessoal, nunca parem de estudar. Eu, ao longo da minha vida, aprendi que estudar é igual andar de bicicleta. Se você parar de pedalar a bicicleta cai para o lado, não é isso? É exatamente igual à vida de um estudante. Se a gente parar de estudar, a gente cai para o lado. Então, eu sei que às vezes pode parecer desafiador, eu sei que às vezes dá cansaço, eu acho que sei muito dessas coisas, mas se eu pudesse fechar aí com essa dica, eu diria que sempre que possível, né, continue estudando.
Olha, o pessoal está colocando aí as palavras aí, ó, parece que grande parte das expectativas aí foram atendidas aí, Carlos. Ó, as palavras aí que estão aparecendo aí, ó, são conhecimento, inovação, né, aprendizado, né? Então, que bom, parece que aquelas expectativas que haviam sido colocadas lá no início, provavelmente muitas delas foram alcançadas aí. Eu fico muito contente de ter sido usado aí para conseguir passar isso aí para vocês. Bom, mais uma vez, meus agradecimentos. E vou, então, encerrando por aqui mais essa live. Agradeço a todos que estiveram aqui. Administrador Meirim, muito obrigado mais uma vez. Meu abraço. Abraço a todos, senhores. Até a próxima aí. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.